Fala você que se liga aqui no canal Teopraxia. Para dar continuidade daquele vídeo que a gente continuou falando sobre eclesia, agora a gente já falou sobre cargos, sobre o que é a igreja, né? Sobre os cargos e as funções da igreja. Agora a gente vai falar sobre as contribuições na igreja, né? A gente sabe que em qualquer lugar a gente tem que contribuir, até porque a gente tem gastos mesmo, né? Mas vamos dizer agora qual é a contribuição bíblica para a igreja nos dias de hoje. Para isso a gente vai estar falando um apanhado histórico aqui com vocês, ok? Quando falamos sobre saudações aí a todos, né, nossos seguidores, quem está nos assistindo, é um prazer estar aqui novamente com vocês falando de algo que é precioso, que é a palavra de Deus. E quando nós falamos sobre contribuição, falamos sobre dízimo, né, essas coisas, falamos da galinha dos ovos de ouro, né, na religião. Realmente. E nesse meio aí cria muita dúvida, porque uns devo contribuir, outro não. Devo dizimar? Não, é dinheiro? Não é. Então vamos entrar nesse assunto aqui para tentar esclarecer aqui, né? Chegarmos, talvez a gente esteja falando de algo que é a sua dúvida, né? Isso aí. Mais uma vez também, nós estamos muito felizes de estarmos aqui de novo, falando, como foi falado, né? A palavra de Deus é o nosso alicerce. Então, hoje nós vamos adentrar acerca dos fatos históricos e principalmente, primordialmente, bíblico, né? Nós vamos tentar mostrar para vocês, para todos que nos assistem, né, biblicamente, o que a palavra de Deus fala acerca dessas contribuições, o que é verdade, né? Porque, afinal, se cada um de nós inventarmos algo a se fazer, né, vai ser uma coisa que Deus não deixou para o seu corpo, para a sua igreja. A vontade dele que tem que prevalecer no nosso meio. Né? Até porque muita gente, quando fala sobre esse assunto, quando não conseguem mostrar no versículo bíblico ali descrito na palavra, eles usam argumentos como é preciso. É bíblico. Não, às vezes nem consegue mostrar na Bíblia, então ele fala, não, mas é necessário. Se não fizer, não vai ter como comprar microfone, não vai ter como comprar cadeira. Ou seja, eles usam argumentos para poder explicar quando não haja versículo bíblico para basear, né? Verdade. Então, para isso, você fica ligado, principalmente que isso é dúvida de muita gente, como vocês falaram. Para muita gente não encaixa, você vai ver, geralmente, isso é o que menos é falado na parte de doutrina, de estudo. Então, aqui a gente trouxe de uma forma didática, a gente trabalhou aqui com um slide, para a gente poder falar de uma forma didática como que é a contribuição financeira do cristão, tá certo? Passa aí para a gente. Então, eu vou falar aqui para vocês o que a gente vai falar hoje, né, no podcast. Então, a gente vai, primeira coisa, para a gente entender sobre finanças, sobre como que é o tempo hoje, a gente precisa entender como que era no passado. Então, a gente vai falar para vocês a diferença entre a lei e a graça, que é basicamente a antiga aliança e a nova aliança, né? Depois, a gente vai falar o desenvolvimento, sobre como que era a contribuição no tempo da lei, primeiro, como que era, então, através dos dízimos, das ofertas alçadas, mas especialmente os dízimos, a gente vai falar da origem, por que ele foi instituído, quando ele foi instituído, né? Os tipos de dízimos, porque era mais de um. Muita gente que pensa que é um só dízimo, mas eram vários. Então, tipos de dízimo, qual era a finalidade desse dízimo, se ele terminou, por que ele terminou, e a contribuição no tempo da graça. Fala sobre a oferta e a sua finalidade. Tá certo? Então, a gente vai seguir esse sumário aqui e a gente vai estar falando com você. E caso tenha alguma dúvida, você queira falar, escreve aí no chat, escreve aí no comentário, que a gente vai tentar sanar na medida do possível. E se ainda assim você não concorda, não tem o quê, se quiser debater também, a gente pode estar aberto, a gente faz a live aberta aqui, a gente começa, só que só dentro da Bíblia, como eu falei, sem achismo. Eu acho que tem que ser azul, eu acho que tem que ser vermelho, mas se não tiver na Bíblia, você não tem fundamento. Nosso fundamento está na Bíblia. Lembrando do nosso Telegram, né? Isso. Um dos canais primordial para que nós possamos ter esse contato com nossos ouvintes, né, com nossos seguidores, é o Telegram. Na descrição de todos os vídeos nós colocamos ali o canal do YouTube, nós colocamos o link do canal do Telegram. Se você quiser entrar lá, se inscrever junto lá, pode falar sua dúvida, sua sugestão, a sua contribuição. Todos nós estamos aqui para adorar o nosso Deus dentro do nosso coração. Amém.
Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né, a gente vai falar então, da introdução, dentro dos períodos bíblicos. Eu gosto muito desse período, a gente fala bastante em parte de escatologia, quando a gente começa a falar sobre aliancismo e também a dispensação da graça, né? Mas o intuito aqui não é abordar tanto sobre a lei e a graça, mas a gente fazer só um apanhado geral do que era. Então a gente tem assim, antes da lei, a gente tinha as leis noéticas. Por que a lei noética? E principalmente os judeus gostam muito desse assunto, que era chamado as 7 leis universais, que era não cometer idolatria, não cometer assassinato, estabelecer tribunais de justiça. Isso tudo por quê? Isso tudo porque eram leis, tanto se você for ver lá em Gênesis, quando você começa antes de Noé, você fala que a terra estava cheia de imoralidade, cheia de assassinato, cada um seguia. Então eram leis para frear esse tipo de coisa, eram formas universais, né, das leis. Então, nesse contexto, existiam os costumes dos povos. Qual que era o costume, por exemplo, do povo? Por exemplo, você for olhar a Caim e Abel, eles faziam sacrifícios. Você for ver, todos eles faziam sacrifícios, mas eles eram únicos. Eles faziam sacrifícios a Deus, mas os outros povos também faziam sacrifícios para as suas divindades, certo? E um desses sacrifícios também eram os dízimos. Então, o que era o dízimo? Era uma forma de você pegar 10% ali da plantação ou da sua oferta e oferecer uma certa divindade. Isso era uma prática comum para outros povos. Uma das outras práticas disso é quando você ia para a guerra, por exemplo, você ia para a guerra e voltava, você oferecia aquilo ali. Por exemplo, se você ler Odisseia, Odisseu, ele oferece ali, antes da guerra de Troia, oferece ali os despojos para os seus deuses. Então, antes de você falar, antes desse argumento, o dízimo é antes da graça, o dízimo é antes da lei, o dízimo é antes da lei, que eles falam bastante. Esse tipo de dízimo que tinha antes da lei era um dízimo do paganismo, era um dízimo que todos faziam. E esse tipo de dízimo era somente em caso de guerra, somente em caso de oferecer. Então, por exemplo, se a gente pegasse o dízimo de Abraão, por exemplo, Melquisedeque, né? Se a gente estabelecesse isso para a igreja, então a gente ia ter que partir para a guerra e os despojos já estão oferecendo. Verdade. E não era isso. E Abraão fez isso de forma voluntária, uma vez só e sem instituição nenhuma, né, para Melquisedeque. E lembrando que era, como falou do costume, era costume de quando você passasse por terras alheias de outros reis, né, dar esse dízimo aonde você está passando como uma forma de contribuição, tipo assim, de você tá alegrando ali aquele rei, ele permitir que você passe para aquela terra, né? É que ele vai em algum lugar dar um presente. Dá um presente, isso aí. Então, era uma forma bem comum. Verdade. E aqueles que defendem, né, essa linha, né, de dizer, isso é antes da lei, também deveria defender a circuncisão, porque também é antes da lei. A gente não vê defender da mesma forma. Né? E isso é importante. Aí, também que você tocou nesse assunto, porque assim, aí vou fazer no resumo aqui, então o que acontece? Antes da lei, estava ali, cada um via, mas aí de Éber vem um hebreu chamado Abraão, ele vem da linha de Éber, e ele já era hebreu. Mas Abraão é chamado por Deus, ele é chamado por Deus para quê? Para algo especial. Sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. E para essa terra, Deus faz uma promessa para Abraão. Né? Somente para Abraão ele fez, através da sua linhagem, ele fez uma descendência. E qual que era o sinal desse pacto que Deus fez com Abraão? A circuncisão. Que era antes da lei anterior. Então, para que você entrasse na lei, é importante a gente notar isso. Aí aqui só exemplificando o que você falou aqui agora, né? Que tem umas pessoas que falam que a lei já vivia junto com Abraão. Né? Aí aqui em Gálatas 16, ele fala assim também as promessas foram feitas a Abraão. Aí no Gálatas 3,16, desculpa. E no 17 ele fala assim, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Ou seja, aqui em Gálatas está deixando bem claro que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Então a circuncisão ela é antes da lei, biblicamente falando, né? Não machismo. Mas justamente por quê? Porque assim, a circuncisão, esse pacto abraâmico, tanto ali para Ismael como Isaac, era por Abraão. Sim. Você tinha que entrar nesse pacto. Por isso que eu gosto de falar de 3 alianças que a gente tem. Esse é o pacto abraâmico, que você tem com Abraão,
Depois disso, o povo, depois que passou pelo Egito, história com José, eles foram para lá, depois foram escravizados. Aí Deus chama aquele povo, que já era de Abraão, para uma nova aliança. Ele chama para uma aliança que ele prometeu a Abraão, mas aquele povo precisava cumprir algumas regras. Aí começa a vir a Torá, que a gente chama o Pentateuco, a lei de Moisés, a lei dada por Moisés. Exatamente, dada por Deus para Moisés. Então, só que para que você entrasse nessa lei, era preciso que você entrar primeiro na lei de Abraão. A lei de Abraão. Porque se o povo era filho de Abraão, qual era o sinal? A circuncisão. Então você precisava, para você cumprir a lei, um pré-requisito básico para cumprir a lei era a circuncisão. Por isso Paulo não permitia a circuncisão, para que a pessoa não entrasse na lei. Sim. Então esse era o primordial. Então a gente vai entender o seguinte. Então, você tem a lei de Abraão, certo? Você tem o pacto com Abraão, que é a circuncisão, e agora você tem a Torá, que é com Moisés, que é justamente o segundo passo da lei. Então, a lei são 613 itens de mandamentos mesmos, inclusive os 10 mandamentos também. Sim. Tem um pedaço. Todos esses mandamentos estão lá, tanto lei civil, quanto lei cerimonial, porque já é o estado teocrático. O que é o estado teocrático? Que tem tanto a lei religiosa quanto a lei civil. É isso aí. Porque a gente falou sobre ser antes da lei, mas depois, quando instituiu a lei ali por Abraão, Moisés, veio a lei por Moisés, aí já foi descrita, fez parte da lei, porque muitas vezes a gente fala, foi antes da lei. Mas fez parte da lei quando foi instituída por Moisés. Sim. Então, é parte da lei. Sim. Assim como a circuncisão, como também o dízimo. Sim. Ela entrou, como o irmão Alberto falou, né? O pacto abraâmico, ele é necessário para que se entre na lei de Moisés, né? A lei que foi instituída por Moisés. Então ela acabou que ela foi absorvida, a lei de Moisés absorveu o pacto abraâmico, né? Não tem como você fazer parte de uma assim sem outra. Inclusive o dízimo. O dízimo, ele foi aquilo que era como posso dizer, aquilo que era feito pelos povos como tradição, né? Muito daquilo ali foi introduzido na lei para que se fizesse em relação ao Deus de Israel. Sim, né? Só que assim, não era feito da mesma forma. Não era feito da mesma forma. Aí Deus estabelece quais tipos de dízimos, que a gente vai falar aqui. Isso aí. Quais são os tipos de dízimo. Como deveria ser dado o dízimo, como seria dado o dízimo. Por que, finalidade, a gente vai falar disso. E depois desse período da lei, agora vai entender. Então, esse período da lei passa 613 itens. Então, era normativo. Você tinha que cumprir aqueles 613. Você querendo gostar ou não. Você gostando ou não, você tinha... Aprendendo ou não, ele tinha que cumprir. Exatamente. Então, olha só. Então, a gente, por exemplo, vou pegar aqui do dízimo. Dízimo realmente é 10%. Significa 10%. 10 é uma décima parte de alguma coisa. Então, vamos lá. 10ª parte do meu trigo. Eu não tinha que querer ou não. E não era mais ou menos, era 10ª parte. Vamos supor que além da 10ª parte, eu pequei, eu saí, agora eu tenho que dar uma oferta alçada. Isso é além do dízimo. Você vai dar um boi, oferecer coisa por cobrir algum pecado, ou por eu ter transgredido alguma coisa. Lei. Isso a gente chama de preço de resgate de oferta alçada. Porém, o dízimo era nominal, você tinha que dar 10%. E você querendo ou não, era aquilo mesmo, era a lei. Sábado, você tinha que cumprir ou não. Não é você querer, não, eu não quero fazer isso no sábado. Eu não transgredi o sábado, tinha até apedrejamento, dependendo da lei. Porque era lei. Essa era a forma com que o homem era justificado. Por isso que a Bíblia vai falar que a lei foi escrita em pedra. Porque era um sistema rígido. Não era algo assim, maleável. Não entendi isso, não. Está escrito isso, era isso. Você fez isso, vamos dar então o apedrejamento. Então, por isso que a lei foi escrita em pedra, mas agora Deus quer transmitir a nossa lei. Ela é formal, né? Era formal. Agora vamos transmitir, gosto do direito, né? Aí agora ele vai transmitir. Formal e material. Agora Deus vai fazer agora de forma imaterial. Ele vai fazer por completo, vai escrever a nossa lei não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. E agora bem-vindo a graça. Olha alguns textos dados. Vamos lá. A gente tem aqui em Romanos, né, no capítulo 7, é maravilhoso, porque Paulo ele começa a fazer uma alusão o que ocasionou a lei. A lei, ela nos transportou a uma prisão, porque a nossa carne ela está presa à lei.
Ele faz até ali alusão ao casamento, né? Enquanto o marido vive, a mulher está presa, tal. Então, ele vai fazer uma alusão ao seguinte: a lei e a carne, elas estão ligadas intimamente. A minha carne, ela está ligada a essa lei, ela me condena, porque eu peco, eu sou pecador, né? Aí ele vem mostrando que a lei, ela não pôde livrar ele desse corpo material, desse pecado que obtém no coração dele. Aí lá no versículo 6, né, do capítulo 7, ele fala assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então está dizendo o quê? Que antes, né, nós estávamos presos nessa lei, porque o nosso corpo está preso na lei. Aí, né, nós podemos também ler aqui no capítulo 8 de Romanos. Ele fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, olha só que interessante, né? Por que ele fala aqui que a lei foi incapaz porque ela está enfraquecida pela carne? Porque lá no capítulo 7 ele vai falar que a lei é santa, a lei é perfeita. Não tem nada de errado na lei. O que está errado é em nós. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Aí ele fala que a lei ela foi incapaz de nos tornar novo. Aí Jesus vem falar, né, que a lei e os profetas apontavam para ele. Aquele que cumpriu toda a lei. Aquele que não pecou. Então a lei ela é santa, apontava para aquele que é santo, e nós não somos santos em nós mesmos. Aí agora não, agora ele fala que nós temos uma nova vida, o Espírito de vida habita em nós. Aí ele vai falar lá no 7, né, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então essa é a graça. A graça é andar em Espírito. Andar em Espírito, né? Não andarmos segundo a nossa vontade, porque nós temos vontade. Eu tenho vontade de fazer o que é errado, eu tenho vontade, mas eu sigo os caminhos, os passos de Jesus, né? E essa é a graça, é aquilo que o Espírito de Jesus nos deu através do seu sacrifício, né? E temos aqui Gálatas 3:10. Maravilhoso. Né, também. Eu só gosto de mencionar Malaquias 3:10. Olha, você é Malaquias 3:10, vamos mencionar Gálatas 3:10. Fala. A resposta, né? Jogou Malaquias 3:10, joga Gálatas. Joga Gálatas 3:10. Nova aliança. Vai lá, pode ir. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. É importante guardar esse versículo, porque é muito importante. Porque quando eles lançam, falam, não, mas eu tenho que dizimar, porque Malaquias 3:10 fala lá no tempo da lei, aí você mostra que a lei não pode justificar o homem. Que nós hoje vivemos pela fé. Né? Vivemos pela fé, que já não é mais debaixo da lei. Glórias a Deus por isso. E não só isso, né? Trazer um ponto da lei que me beneficia, é fácil isso. Né? Porque assim, infelizmente, né, nós sabemos que aquele que detém o poder domina sobre o outro. Aquele que detém o conhecimento domina sobre o outro. Aí Jesus falou Jesus falou assim, né, por falta de culto, por falta de sacrifícios, o povo perece? Não. Jesus falou por falta do conhecimento. Então, o conhecimento é importante. Importante para que você não seja enganado. Porque o que mais o homem quer é enganar. Enganar para trazer para si benefício próprio. Nós vamos ler lá em Timóteo, falar sobre benefício próprio. A piedade não é causa de benefício próprio. Não é ganho, lucros financeiros. Não é. Né? Então, tudo foi criado com uma intenção. A lei de Deus foi criada com uma intenção. Deus falou assim para Abraão, né? Para Moisés, olha,
fale essas leis para o povo, para que quando eles entrem na terra prometida, eles não andem segundo os reinados dessa terra, né? Segundo os idólatras da terra, porque eles adoram o único Deus. Para adorar o único Deus, Deus formou um povo. Só que, como o irmão falou, é um povo teocrático. As leis, elas são advindas de Deus. Então, Deus criou leis para que existisse um povo. Só que aquilo era uma aliança que não era a aliança definitiva que Deus queria para com o povo. Porque o único que podia salvar o homem foi Jesus. Então, em complemento, né, que o nosso irmão Bracê aqui falou, no mesmo Gálatas 3, a gente lê Gálatas 23 para complementar. Ele fala assim, antes que aqui, ó. Antes que viesse esta fé, ou seja, em Jesus Cristo, no versículo 22 fala que a fé é em Jesus Cristo, né? Aí o 23 fala, antes que viesse esta fé, estávamos sob custódia da lei. Nela, encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Aí, em outras traduções, né, fala que a lei serviu de aio. Justamente é o tutor, é aquele que carrega alguém até um determinado tempo, até alcançar a maioridade, né? Então, a lei, ela serviu até a vinda de Cristo. Está aqui em Gálatas 3, né? E isso é importante notar até que ponto, qual que é o ponto ali, o marco, né? O marco. Porque assim, ó, a gente vai ter as leis noéticas, antes, como eu falei, idolatria, assassinato, estabelecer julgamentos. Né? Porém, tudo isso aqui na lei noética foi absorvido pela lei, que é a circuncisão, tudo isso foi absorvido. Ou seja, não tinha mais leis noéticas. O marco é esse, né? Lei. Isso, exatamente. Aí a graça, o que aconteceu com a graça? Quer dizer que aboliu tudo da lei? O que absorveu? A gente fala direito e gosta disso, né? Quando você tem uma Constituição, você pega uma parte da outra. O que foi posto da lei antiga? Foi colocado pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Por isso a Bíblia vai falar lá, estando firme na doutrina dos apóstolos. Então você vai ver assim, ó, não tinha, por exemplo, no Antigo Testamento, não matarás. Tem no Novo Testamento? Tem. Só você olhar que os assassinos não darão no reino de Deus. Tem que você também não precisava roubar? Então, tem lá também. Tem que não podia mentir? Tá lá também. Tem que não podia cometer feitiçaria, imoralidade sexual, nada de tudo que estava lá na lei, que foi absorvido no Novo Testamento, a gente cumpre. Isso aí. E que é o que mantém. Isso muita gente usa para dizer, mas aí, tá vendo? A gente está cumprindo a lei porque a gente está no Novo Testamento. Mas não é, porque é ensinamento dos apóstolos. Isso não aí. Cumpre porque está na lei. Não. A gente cumpre porque é mandamento dos apóstolos. E essa não é a lei antiga, é a lei de Cristo, é a lei do Espírito. Porque, diferentemente de antes a gente fazia para ser salvo. Agora a gente faz porque é salvo. Porque quando a gente aceitou Jesus nas nossas vidas, Jesus, pelo menos, deveria ser assim, se você ainda não entendeu. Mas é assim, quando você aceita de verdade Jesus, teu coração é transformado. Você não quer. Isso eu te garanto. Você nunca mais vai pecar da mesma forma, porque você vai ficar incomodado. E não é que da hora pro dia você vai, agora eu sou o santo, sou maravilhoso. Não, você vai de glória em glória. Cada vez mais você vai tirando sua velha natureza. Vai tirando o velho homem. É uma briga interminável entre o espírito e a carne. E você vai andando no olhar espiritual. Essa é a lei de Cristo. E olha o que vai falar em Hebreus 9, 17. Fala assim, ó. Porque 9:16. Porque onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá algum valor enquanto o testador vive. Porque também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Aqui vai falar o texto inteiro. Sim. Que a graça veio depois da morte de Cristo. Por isso nós celebramos a morte de Cristo. Porque celebramos uma nova aliança, que é pela graça. Isso aí. Mas antes de Jesus, antes de alguém levar aquele texto de Mateus 24, que Jesus fala a respeito do dízimo, ali ele estava falando da lei. Ali estava ainda estava agora a lei. Porque às vezes a pessoa vai entender o Novo Testamento só acontece depois da morte de Jesus. A gente tem os evangelhos de Mateus, Novo Testamento, mas ali Jesus cumpria toda a lei. Jesus cumpria o sábado, cumpria todas as coisas. Ele não cumpria, ele fazia rituais, falou, vamos orar, vamos fazer tudo. Porque ele fazia todo o cumprimento da lei, até porque Jesus era judeu. Sim. E ele deveria cumprir a lei. Por isso que a lei foi cumprida por Jesus, cumprida e abolida. Por quê? Lá em Hebreus, mesmo no livro de Hebreus, capítulo 8,
vai falar assim, ó, ele vai falar aqui sobre o Novo Testamento, dizendo o Novo Testamento envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho, 8:13, o que foi tornado velho, se envelhece de perto, já está perto de acabar. Quer dizer, a lei que acabou, e Romanos 10, só para complementar mais aí, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uma vez eu discuti bastante com o judeu messiânico, que ele gosta de bater, mas não dá. É claro, a igreja, ela vive sobre a lei de Cristo, não mais a lei de Moisés, não mais a Torá. Ela não tem mais força de vínculo de ordenança para mim. A ordenança que eu tenho é a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? O ensinamento que eu tenho através do Novo Testamento. Quer dizer que o Antigo Testamento não, eu posso absorver muita coisa que eu posso ler com o escrito dos profetas, porém, para a lei, para fazer algo, tem que estar alicerçado no Novo Testamento. Interessante que você falou sobre o direito, né, constitucional, os direitos. A gente tem a questão formal e a questão material. Muitas leis é julgada, é necessário o material. É necessário ter o material. Material o quê? As coisas físicas, né? Aí o crime. Para ter crime tem que ter o material, que é o quê? O morto. Né? E tem leis que é só âmbito formal mesmo. Né? Homicídio. Quando veio a graça, né? Quando estamos na graça, esse material não é mais necessário. Não estamos na lei. A lei, ela é formal e material. Ela tem a parte concreta, né? Que são as condutas do ser humano. Mas na graça, nem sempre nós estamos observando as condutas. Por isso que a gente fala a doutrina do Novo Testamento é doutrina. E doutrina significa ensinamento. Que a gente fala a lei da graça, na verdade, é doutrina de Cristo. Aí Paulo fala, né? Paulo fala assim, muitas coisas eu tenho para falar para vocês, mas nada falei a não ser aquilo que Jesus mandou que se fizesse, que falasse, né? Então, tudo que Paulo falou foi ordenança de Jesus, ou seja, os ensinos de Jesus, a doutrina de Jesus, né? Então, quando Jesus fala assim, olha, adulterarás, quando você fazia o ato de adultério, você era pecado. Agora, o olhar é pecado. Então, cadê o material? Você está vendo o material? Alguém foi lá e adulterou, se juntou em hábito libidinoso, né? Não, você olhou. Quem viu isso? Deus. É a intenção do coração. Aí a pessoa fala assim, as pessoas falam pra gente assim, então você não vai seguir lei, então agora é libertinagem. Pode fazer tudo. Não, porque Deus habita dentro do meu coração. Ele não está vendo o meu ato físico, não só. Ele está vendo a intenção do meu coração. Até um ato de bondade pode não ser aceito para com Deus. Eu vou dar um alimento para mendigo porque eu quero receber de Deus, ou então porque eu vou mostrar para o meu pastor que eu sou bom. Né? As lives, dando alguma coisa para os necessitados. Mas as pessoas podem entender. Pode entender. É isso aí. Então, o material já não é mais da forma que a gente pensa. Para Deus, o nosso olhar, a nossa intenção para Ele já é material, da forma dele. Ele está vendo. A gente não chegou nem a falar. A gente só pensou dentro do coração. Já está em pecado. Tem muita gente, eu ia falar justamente isso aí, porque antigamente falava, não, então é fácil, agora está mais difícil. Porque antes, o que era adulterar? Era realmente caso de adultério. Agora adulterar é bem abrangente, a intenção do coração já vale. Cara, se você está espancando tua mulher em casa, já é considerado um adultério já. Você está traindo aquilo que você aliançou, aquilo que você viu. Então muita gente diz, não, mas é só adultério assim, nesse caso. Foi um exemplo, né, de adultério, mas isso se aplica a vários contextos da nossa vida mesmo. Por isso que a graça realmente é um episódio já é algo do coração, que tem que ser transformado. Por isso que a salvação é só em Jesus. Porque é só através do Espírito Santo que a gente consegue ser transformado. Pela nossa própria carne, você não consegue. Você pode ter certeza. Você vai fazer, eu quero fazer isso. Não dá. As pessoas tentaram até se clausurar no mundo. Você não vai. Entendeu? Aí fica preso na. Só que você só consegue isso através de Cristo. E só para falar a respeito disso aqui, em Efésios 2:20, vai falar: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então aqui mostra claramente
que a doutrina, o fundamento, eram os apóstolos. E somente eles podiam dar doutrina para a igreja, ensinamento do que era necessário. E a igreja absorveu isso bastante tempo. Modernamente, a gente tem se difundido, tem judaizante, tá tendo muita coisa que é muito pentecostalismo. Tá indo muito pro ego da pessoa, puxando para aquilo que é mais interessante, né? Antes a gente... pode falar. Não, eu só vou complementar que falando sobre os evangelhos, como Jesus, por exemplo, Jesus ali ainda estava no período da lei, porque o testador não morreu, mas embora Jesus em vida, ele escrevia e o testamento estava sendo escrito, é isso aí. O testamento só tem validade depois da morte do testador, mas o testador só escreve em vida. Isso, então, Jesus ali, ele veio para ensinar os apóstolos. Sim. Os apóstolos continuou os ensinamentos de Cristo. Né? Nada foi do coração deles. Isso, foi continuar. Então, Jesus em vida foi lá, escolheu os 12 apóstolos e para eles disseminaram o evangelho. Então, ali, você vê quando aqueles homens foram apedrejar aquela adúltera. Aí Jesus foi e falou, aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Ali é o Novo Testamento. Que é o Novo Testamento. Sobre a lei, sobre o adultério. Moisés deu, mas agora eu digo, já... A partir daquilo eu estou dizendo para vocês que não é assim. Novo Testamento. Então, muita gente usa esse argumento, né, do Antigo Testamento da morte de Cristo, para negar os ensinamentos de Cristo. Então, tem gente que faz isso mesmo. Como você vê eu estava conversando com muitos assim, eles já têm pontos já pré-estabelecidos para negar. Bom, vou negar as cartas de Paulo, eu digo que Paulo escreveu antes de subir ao terceiro céu. Então eles têm as estratégias. Só aceita aquilo que ele falou depois de ter falado que ele subiu ao terceiro céu. Isso. Aí tem os que negam os evangelhos porque não é Novo Testamento. Isso. Entendeu? Mas assim, mesmo se a pessoa negasse a parte do evangelho ali, mesmo se fosse dos em diante, vai retificar. Sim. Você vai retificar, né? Vai confirmar tudo aquilo que Jesus falou. Não foi nada assim. Se você pegasse só Coríntios, você vai deixar ele vai falar exatamente igual. Até porque os evangelhos é o Novo Testamento escrito. Até porque o evangelho como se a gente tivesse aqui agora, né? Galinho fazendo nosso testamento para deixar as heranças para nossa familiar. A gente escreveu, morreu, o que vai valer é aquele papel. Hoje, dos evangelhos, é porque naquele tempo Jesus já cumpria sim. A lei já estava na realidade. A lei só saiu depois da morte dele, tá certo? A lei só acabou o vigor dela quando Jesus morreu. A partir dali foi o Novo Testamento, sim. Nele estava, o Novo Testamento é nele, né? Então, ele estava escrevendo o Novo Testamento. Sim. Então, eu falei isso só para combater esse ensinamento deles, né? Mas os ensinamentos de Cristo ali que ele passou é o Testamento. É parte do Novo Testamento. O Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento. Só que ele só passa a valer depois da morte de Jesus. Depois da morte dele, ele passa a valer. Sim. Eu falei isso aí, por exemplo. Jesus guardava o sábado? Sim. Até porque se ele não guardasse, ele não estaria cumprindo a lei. A circuncisão, Jesus foi circuncidado. Ele foi circuncidado? Porque ele estava debaixo da lei, ele era judeu. Então ele tinha que cumprir tudo. Agora, isso é válido para mim? Essa é a pergunta. Por que Jesus foi circuncidado, tem que circuncidar? É isso aí. Por que Jesus guardou o sábado, tem que guardar? É isso que a gente tem que... E nós já lemos todos os versículos que fala que a lei teve o seu momento. A partir de Jesus, agora nós somos em Cristo, né? Nova criatura. E agora a gente ressignificou tudo. É isso aí. Dessa forma. Só para terminar, antes de passar o slide, eu gosto sempre de frisar o que você falou. Frisa bem isso aí, irmãos. Frisa bem. Você leu, foi Efésios, né? Efésios edificado pelo fundamento dos apóstolos. Frisa isso aí. Vamos falar sobre isso. Nós vamos sempre estar falando isso. Por quê? Nós estamos aqui, né, pregamos o Evangelho, né, nós coordenamos congregações, mas nós não temos capacidade, nem foi outorgado a nós escrever doutrina para a igreja. Nós não temos o direito de falar, faça isso, não faça aquilo. Não temos. Da nossa própria cabeça, nós não podemos fazer isso.
os únicos que foram outorgados, que foi dada autoridade para fazer isso, foram os 12 apóstolos. Foi lido ali em Efésios. Aí no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, lá no capítulo 22, no 21, se eu não me engano, aí vem cravar ali, tirar toda a falta de entendimento. A Nova Jerusalém, Jesus cravou nos 12 fundamentos. O fundamento do muro da Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. E o nome de cada fundamento tem o nome dos 12 apóstolos. Para mostrar que quem pôs o fundamento na igreja foi os apóstolos. E hoje, como ele é edificado, a igreja, está falando da igreja que foi edificada, continua edificada na doutrina dos apóstolos, nós também temos que estar edificados na doutrina dos apóstolos. É por isso que nós estamos fazendo isso aqui. Mostrar para vocês qual é o fundamento dos apóstolos acerca das contribuições. É o que nós vamos começar. Qualquer doutrina apostólica e qualquer doutrina de homens. Né? Isso aí. Porque uma vez vai falar, tu segue a doutrina dos apóstolos. Eu não sigo, eu sigo a doutrina aqui, tá seguindo outra doutrina. Isso aí. Só que você não pode seguir outra doutrina. Não é. Passa aí pra gente. Então agora, irmãos, então a gente vai falar agora, primeiro, antes de entrar na graça, primeiro a gente entendeu o que é lei e o que é graça. Sim. Lei até a morte de Jesus, depois veio a graça. Sim. Veio realmente somente doutrina dos apóstolos.